Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alta Astral no 14. Nosso convidado é velho conhecido. A última vez que esteve aqui foi para falar de um assunto interessante, relevante, que é o quê? O valor da amizade. Como é importante a amizade, né? Como é bacana. Mas o doutor Edmo também puxa vida, décadas de profissão em Anápolis, ginecologista, e vamos falar um pouquinho da área dele hoje. Vamos deixar a amizade um pouquinho de lado, mas falar da área também influencia em tudo isso. Só para relembrar um pouquinho, olha só, a gente está no mês de março, a gente tem um calendário todo colorido durante o ano, alguns meses você tem 2, 3 coisas diferentes, mas março especificamente é o março lilás, que conscientiza a população sobre câncer de colo de útero, que é também chamado de câncer cervical. A doença, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é a terceira mais frequente na população feminina, sendo causada pela infecção persistente por alguns tipos do papiloma vírus humano, HPV. Para falar sobre esse assunto, é claro, também sobre a necessidade de consultas regulares ao ginecologista, nosso convidado de hoje, o Dr. Edmo Pina. Prazer mais uma vez falar com o senhor, Dr. Edmo. Alô, Verano, alô, pessoas que nos ouvem, que nos veem. Mais uma vez, com muito prazer, estamos aqui para tentar responder algumas perguntas e trazer algumas informações dentro das limitações que nos são próprias. Que isso, doutor Edmo. Imagina. Quantas décadas, eu não vou falar quantos anos, quantas décadas de profissão? Diríamos que 5 décadas. 5 décadas. 50 anos que eu trabalho. Puxa vida, é muito trabalho. Mas vamos lá, então. Qual a importância de consulta regular ao ginecologista? A gente sabe que as mulheres são muito mais frequentes nas idas aos médicos do que os homens, isso sem dúvida nenhuma. Mas algumas são meio descuidadas. Qual a importância dessa regularidade? Essa foi uma vitória que a medicina teve, Eduardo, em relação às mulheres, porque antigamente as mulheres não iam ao médico por uma questão de situações de pudor, etc., medos, ou desinformação, que era a principal razão, era a desinformação. Isso fez com que muitas mulheres belas e jovens morressem ainda na sua juventude, na sua meia-idade, simplesmente por falta de cuidados médicos, uma vez que ela não procurava o seu médico, não procurava médico nenhum. Mas houve, inclusive, durante muito tempo, uma informação que foi levando as mulheres a procurar o médico. E hoje, graças a Deus, as mulheres, como você bem disse, elas são muito frequentes no consultório, elas procuram realmente serem atendidas para que a sua saúde prevaleça. Afinal, a importância da mulher, hoje em dia, sempre foi importante. Ela realmente é que comanda o mundo, sempre comandou. Nós só falamos que nós é que mandamos, mas quem manda, no fundo, quem manda é ela realmente. E elas, então, querendo realmente ficarem bem, saudáveis, elas começaram a procurar o médico com mais frequência. Isso foi muito bom, porque permitiu diagnósticos precoces, permitiu, então, que ela vivesse bem e mais. Bom, o senhor, como bem disse, são 5 décadas, então pegou várias fases distintas, diferentes. Pelo que o senhor falou, então existe um tabu, anteriormente havia um tabu, imagina, né, frequentar o médico, aquela questão do pudor também, o próprio desconhecimento, né, porque hoje a gente tem uma realidade de informação o tempo todo. Há 30, 40, 50 anos atrás não era assim. Então havia muito desse tabu também, doutor? Quando eu comecei, evidentemente já havia uma grande melhora em relação a isso, as mulheres já procuravam. Mas eu tive a oportunidade de atenderem pacientes que era a primeira vez que eu, ginecologista. Mesmo já com idade maior, nunca tinha ido. Muitas delas davam à luz em casa, não fazia pré-natal, não tinha acompanhamento de pré-natal, não tinha acompanhamento médico no parto. O parto era feito por parteiras, e como nós sabemos, o parto é um ato fisiológico, mas que às vezes pode complicar. Então nós tínhamos muito aquelas pacientes que davam à luz em casa, tinham hemorragia e iam a óbito, morriam porque realmente não foram assistidas. E isso foi de tal maneira mudando, de maneira muito rápida, como você bem disse, pelas informações que foram chegando através dos meios de comunicações, que depois de pouco tempo não se concebe mais, a mulher ela não concebe estar gestante e não procurar um médico para o pré-natal, para fazer os exames, e principalmente para ser acompanhada durante o trabalho de parto, que é fisiológico, é normal, tudo bem, em alguns casos complica e precisa então a intervenção médica, mas elas procuram, querem ser acompanhadas e querem realmente ter toda a segurança que elas bem merecem durante a sua vida ginecológica, a sua vida, que a gente chama vida reprodutiva.
Bom, em relação à idade, porque muitos pais, muitas mães, né, que estão acompanhando aí, os responsáveis, eles ficam na dúvida. Qual o primeiro momento? Quando levar a minha filha, jovem, adolescente que seja, para a primeira consulta? Essa é uma boa pergunta, porque realmente é uma pergunta que nós mesmos, os médicos, fazíamos. Qual que seria a idade ideal para a mulher começar a procurar? O seu médico, ou ser levada por sua mãe ao médico para ser examinada. Isso fez com que houvesse várias tendências. Não, quando vai casar, ou fazer o pré-nupcial, ou etc. Mas nós tendemos a entender hoje em dia que o ideal seria quando ela começasse a menstruar. Até lá, ela quase que é uma paciente do pediatra. E eu tive muitos casos engraçados no hospital, porque o meu consultório era vizinho de um consultório de um pediatra muito conhecido da cidade, Arnaldo Kalopiniek, doutor Arnaldo. Era muitas vezes ele batia na porta e falava: estou trazendo a minha paciente para você. Estou transferindo. Era a minha paciente aqui de pediatria, que eu acompanho desde que era bebê, agora já fez uma idade que menstruou, estou trazendo para você acompanhar. Então a idade seria essa, quando ela começa as suas menstruações. Ou antes, se tiver algum outro problema. Por exemplo, a menstruação pode atrasar. Qual que é a idade da mulher menstruar? Varia muito. Tem mulher que menstrua com 9 anos. É muito precoce. Tem mulher que menstrua depois dos 15. Então, nessa dúvida, procure o médico para que ele esclareça, para que ele diga que está tudo bem, para que ele examine e veja se realmente é fisiológico esse adiantamento ou esse atraso. Então, em torno dessa idade, Eduardo, da época da primeira menstruação, seria o ideal que a mulher procurasse o seu ginecologista. Em relação ao procedimento, o ideal é o quê? Tem ali, por exemplo, a figura mais comum presente, sempre a mãe acompanhar ali junto. Como que é esse procedimento? Existe uma norma ou não? A norma primeira é de que a jovem menor de idade não deve ir sozinha ao médico. Eu já tive muitos problemas, porque era muito comum chegar ao consultório, 2 meninas, geralmente de 15, 16 anos, doutora, você quer me consultar? Espera aí um pouquinho. Por conta própria. Ou a emergência, eu vejo aqui agora, mas a sua mãe tem que vir, ou seu pai, ou o seu responsável. Porque, afinal de contas, a gente ia atender e eu já sabia de cor quando 2 meninas procuravam. Geralmente era uma gravidez precoce. O senhor bateu o olho e já imaginava a situação, né? Ou uma doença venérea, que ela estava assustadíssima. Querendo esconder dos pais, né? Exato. Ela começou um relacionamento sexual precoce, adquiriu uma doença venérea, estava sentindo toda aquela problemática que a doença traz a ela, e ela então procurava a gente para cuidar. Mas, evidentemente, que deve ser sempre, principalmente a menor, obrigatoriamente a menor, tem que ter acompanhada da mãe, do pai ou do responsável. Depois disso, é sempre bom que a mulher vá ao ginecologista. Isso é como eu sou velho, já ultrapassado, mas eu acho que sempre deve ser acompanhada de alguém. No mínimo de uma amiga, de um parente. E se for casado, seria muito bom, eu achava muito bom quando ia o casal. Que a gente podia conversar, etc. E eu ouvi também dele, o que ele estava observando. Porque é uma vida comum ali, né? Evidente, no dia a dia da mulher, tá certo? Então, a consulta ginecológica, é muito bom que ela seja sempre, que a mulher seja acompanhada. Infelizmente, hoje em dia, isso é muito difícil, porque corre, a mulher às vezes tem um tempo tão curto para ir ao ginecologista, que quando ela tem, ela vai correndo lá, mas tudo bem, desde que ela vá ao ginecologista, tudo bem. Que vá lá. E essa falta de ida, como a gente falou no começo, que tipo de problemas podem surgir dessa falta de regularidade? Foi 1 ano, aí depois fica 4, 5 anos. O que pode acontecer nesse espaço? Se você me perguntasse quantas vezes a mulher deve consultar por ano... Vamos começar por aí. Então. Se ela tivesse tudo bem, se não tiver nenhum problema, se não tiver sentido nada grave, 1 vez por ano é mais do que suficiente. Sim. Eu vou dizer mais. Por exemplo, o famoso exame de prevenção, que não é prevenção, né, é diagnóstico precoce, quando você colhe a citologia, quando você retira aquele líquidozinho da mulher e põe numa lâmina para que seja levada e examinada, que é o exame de Papa Nicolau, em que as mulheres chamam de exame de prevenção, como estou dizendo, não é prevenção, é um diagnóstico precoce. Sim. Aquilo ali o patologista examina e manda o laudo para o médico, dizendo que aquilo é tipo 1, tipo 2, tipo 3, era a classificação antiga, hoje é um pouco diferente, mas só para ter uma noção para as pessoas. E baseado naquilo, o médico vai dizer, olha, você está com infecção ou você já está com algumas células alteradas, parecendo um câncer inicial. Essa é a grande vitória da medicina, porque você fazer um diagnóstico precoce, você examinar e descobrir que aquela paciente tem células alteradas,
que estão se transformando em células malignas, permite um tratamento rápido, fácil, sem nenhum problema, que evita que aquela paciente vá desenvolver um câncer gravíssimo, que é o câncer de colo de útero, tá certo? Que pode levá-la a óbito. Então, uma vez por ano ela vai, o médico colhe, pede exames, tá certo? E acompanha ela. Fora disso, só se houver uma necessidade básica. Muitas pacientes ficam preocupadas, querem consultar mais vezes, mas tem que ter muito mais a ansiedade dela do que realmente a necessidade dela. Bom, já que o senhor tocou no assunto, eu queria que o senhor mencionasse a importância da vacinação, né, nas jovens, da vacina do HPV, não só para meninas, meninos também. E eu lembro que no primeiro momento ali, é claro, foi necessária a intervenção dos pais, a autorização, isso é natural. Mas muitos pais, e essa vacinação era feita em colégios, muitos pais que não, imagina, vai ser uma sexualização precoce, não pode vacinar, assim, num mundo de tanto conhecimento, às vezes as pessoas demonstrando tanto desconhecimento, né? Qual foi a importância dessa vacinação e quais os frutos serão colhidos a partir disso aí? Uma grande vitória da medicina, uma grande vitória que nós tivemos foi quando se realmente descobriu essa vacina contra o HPV. O HPV é um tipo de vírus, hemófilos papilomavírus. Existem dezenas e dezenas de tipos de HPV, e alguns deles são cancerígenos. Esse é o grande problema. Sim. E a dificuldade que nós tínhamos como médico é que realmente esse HPV era transmitido, e a gente não gostaria muito de que não houvesse esses relacionamentos sexuais promíscuos aí, em que tem vários parceiros, mas infelizmente existe. Então a doença realmente proliferava. Aí então veio a vacina. E essa vacina realmente ela previne, porque ela deve ser aplicada em jovens. Sim. O jovem, quando eu falo, é o homem e a mulher. Mas infelizmente, não houve uma aceitação geral baseado em situações assim, ora, se ela vai vacinar, ela vai querer ter relação, porque, ora, é um absurdo, você não pode simplesmente achar uma situação dessa e permitir ou deixar que aquela paciente fique exposta, né? Exposta a uma doença que pode ser muito grave. Então, meu conselho é, por que não vacinar? A vacina é tranquila, é uma vacina muito bem estudada. Eu acho que vacina foi uma das grandes descobertas da humanidade, salvou milhões de vidas vacina. A gente tem hoje em dia receio de algumas vacinas que foram feitas por causa da Covid de maneira muito rápida. A gente ficou em dúvida, outra coisa, com método diferente. Era até natural, mas não tirou a importância da vacina, a necessidade que tem de se vacinar. E quando nós falamos de HPV, o ideal é que isso fosse feito em colégios, realmente, para homens e mulheres, para prevenir. Mas o meu filho, a minha filha não vai ter. Não, ainda mais para meninos, vai falar, nossa, mas meu filho vai ter vacina de HPV. Exato, tem essa questão de machismo. Aumenta mais ainda o preconceito. Né? Mas o fato é que realmente isso é você querendo bem para ele e querendo bem para a pessoa que ele vai se relacionar. Porque o menino, por exemplo, ele pode ter um HPV e não ter nenhum problema para ele. Mas quando ele começar a relacionar com a sua mulher, depois de um casamento, ele pode transmitir aquele HPV e pode trazer transtorno para ele. Então, a vacina realmente é algo que devia ser aplicado e devia ser uma norma de saúde pública, porque ela realmente evita doenças futuras. Bom, voltando aqui para a consulta, quais os questionamentos são feitos? Doutor Edmo em relação ao paciente, paciente em relação ao doutor Edmo. Há essa interlocução, ou às vezes o senhor pergunta mais, o paciente não fala tanto, como que funciona isso? Cada paciente é uma paciente. A beleza do consultório, e eu às vezes tenho saudade do consultório, e eu não atendo mais consultório médico no dia a dia. O senhor é até meio psicólogo também. É justamente esse relacionamento, é muito mais do que simplesmente alguém, principalmente o ginecologista, do modo como eu atendia, por exemplo, não é simplesmente você chegar lá e falar, estou com dor na barriga, e infelizmente isso acontece às vezes, e o médico naquele cansaço, naquela pressa, faz esse exame, me traz, depois olha o exame, é muito mais do que isso, é um relacionamento que deve existir, que tem que existir entre o médico e a sua paciente. Eu estou falando do caso de ginecologista. Para quê? Porque naquele momento ela pode realmente também, além das dores próprias do organismo feminino, problemas menstruais, problemas de ovário, problemas de trompa, problemas de útero, corrimentos, infecções, uma série de problemas, tá certo? Ela pode trazer também as ansiedades, outras dela, e conversar com o médico. Isso é muito bom, e como você bem disse, isso
faz com que o médico se transforme também, tá certo, num psicólogo e possa ajudá-la também em muitos momentos. Então, cada pergunta depende de cada paciente, de cada situação, de cada momento, inclusive do tipo de relacionamento entre o médico e sua paciente. Bom, o senhor falou, numa das respostas anteriores, em relação aos principais exames, o Papa Nicolau seria um deles. Mas quais outros exames aí são mais comuns? São mais Cada paciente tem a indicação de um exame específico de acordo com a queixa dela. O exame de Papa Nicolau que eu disse é porque essa é uma rotina que se deve fazer, pelo menos uma vez por ano, precisa mais de uma vez por ano, pode ter até de 2 em 2 anos. Se a paciente é regular, não tem nenhum problema. Não tem essa obrigatoriedade de fazer todo ano, não. Pode ter de 2 em 2, porque a doença demora muito para evoluir, não vai perder. Não fez esse ano e de repente apareceu uma doença. Sim. Isso quase não acontece. Mas o fato é que realmente cada exame depende de cada paciente, de cada queixa, etc. Normalmente, uma consulta normal, hoje em dia, é feita o Papa Nicolau, às vezes é feita uma ultrassonografia, que não é obrigatória, mas as mulheres gostam muito de fazer. E isso também é muito interessante, porque as mulheres já vão hoje em dia com a consulta pronta. Ela consultou o Dr. Google, tá certo? E o Dr. Google disse: olha, você tem que fazer uma ultrassonografia vaginal, tem que fazer um hemograma, tem que fazer uma pesquisa aí de doenças venéreas, tem que fazer esse aquele exame. É muito bom, mas não é obrigatório. Isso gera, inclusive, despesas extras, que realmente causa problemas para plano de saúde, para o serviço público, tudo isso aí. Principalmente o senhor falou, às vezes sem necessidade. Sem necessidade. Eu acho que a paciente deve confiar no médico a tal ponto que ele diz a ela: olha, eu te examinei, você vai colher o Papa Nicolau, que é rotina, uma vez por ano, e talvez fazer um outro exame. Não precisa mais. Tudo bem. Não precisa daquela quantidade enorme de exame que apenas satisfaz aquela paciente ou o medo dela de ter alguma doença. Não é obrigatório isso. Agora, se a ansiedade dela é tamanho que aqueles exames vão ajudá-la, tudo bem. Faz paraterapêutica também, faz parte do cuidado, para que ela sinta tranquila, para que ela sinta segura, para que ela sinta que está bem. Doutor Edmond, eu me lembro de uma das diversas entrevistas que a gente fez aqui, eu acho bom sempre relembrar isso aí. Porque hoje em dia é tudo muito corrido, o universo médico é muito maior, né? Se o senhor formou era um universo menor, mais restrito. Muitas vezes, o senhor já até contou de pacientes, o senhor acompanhou a mãe, depois posteriormente a filha, e foi para a vida toda. Então já conhecia a própria família, né, como é que era. Só que hoje em dia troca-se muito de médico. Já vai no doutor Edmond, mas não é esse, aí é outro médico. Existe tanta diferença assim? Seria importante manter regularidade com um médico, como o senhor mesmo falou, da sua confiança, do seu conhecimento, ou não? Esse é um problema sério que enfrentamos hoje em dia. Antigamente, eu disse bem aqui, eu começava, um exemplo, um pré-natal, aliás, eu já começava no pré-nupcial. A mãe levava aquela menina e dizia: olha, minha menina está aí com seus 20 anos, namorou e vai casar. Sim. Então eu queria que o senhor fizesse uns exames para ver. Ótimo, isso é extremamente importante. Sim. É o pré-nupcial, tá certo? Então ela vai lá, você examina, pergunta como é que vai a sua menstruação, quando menstruou a primeira vez. E é o momento adequado para você, inclusive, orientar sobre como evitar filhos. A anticoncepção. Parece tão básico, mas tem que orientar. Que é, evidentemente, porque muitas dessas jovens elas começam a tomar anticoncepcional porque a amiga falou que é bom, porque o rapaz da farmácia, não é farmacêutico, não. É o balconi da farmácia que quer vender o remédio, ó, esse aqui é o mais moderno. Não deve e não pode ser essa a norma. Ela devia procurar o seu médico e depois de exame, então ele vai dizer: olha, esse anticoncepcional é o melhor para você. Então, tudo começa com o exame pré-nupcial. Depois daquela moça casa, tá certo? Aí ela começa a sua vida sexual, evidentemente com os exames rotineiros de todo ano. Aí ela engravida, você faz o pré-natal dela, depois você acompanha o parto. Isso mudou hoje em dia muito. Essas necessidades que você tem aí no caso do plano de saúde, muitas vezes a paciente fica insegura porque ela faz o pré-natal com o médico, ela quase tem certeza que não é aquele médico que vai acompanhá-la durante o trabalho de parto. No meu tempo, eu acordava de madrugada, cansado, quase extenuado de cansaço, mas eu ia lá acompanhá-la. Hoje não, hoje em dia ela vai para a maternidade, quem o médico faz plantão. Isso conduz a paciente, ou leva a paciente a sentir-se insegura. Segura um desconforto também. Exato, mas infelizmente é a vida, é a rotina, porque afinal de contas mudou-se muita coisa. Mas era assim, então eu acompanhava aquela paciente, ela dava luz, tá certo?
E aí eu começava, mandava a criança para o pediatra, mas muitas vezes, aconteceu muitas vezes, aquela criança depois, imagino que ela era menina, né? Ela, quando tinha seus 14, 15 anos, voltava ao meu consultório e eu também acompanhava ela. Então eu já fiz parto da mãe, da avó, todo mundo. Isso traz um relacionamento muito bom com a família, a tal ponto que eu não era só o ginecologista, mas a tal ponto que hoje em dia, até depois de tantos anos de afastado, eu ainda recebo o telefone. Doutora, minha neta consultou, minha filha consultou, pediram tal exame, receitaram tal remédio, tudo bem? Eu falo, espera um pouquinho, eu não posso dar a resposta sem examiná-la, sem vê-la, sem saber a patologia. Mas a confiança tanta que o senhor falar... Mas está tudo bem, está ótimo, é isso mesmo, está normal. Ou elas perguntam, aquele médico ele é ótimo, é muito bem formado, etc. Tá certo? Você não empatizou com ele, é uma questão de relacionamento, mas isso é natural. Mas perceber então que as coisas mudaram muito em relação a isso. Hoje em dia realmente perdeu-se um pouco esse relacionamento. Ainda existe, mas não tão forte como antigamente. Sem dúvida nenhuma. Vamos aqui para uma questão aqui, ó, de motivos para ir ao ginecologista fora dessa rotina. A pessoa tem a rotina normal, mas fora da rotina, por exemplo, aconteceu uma menstruação atrasada. É motivo para ir ao ginecologista, mesmo fora desse período? Sim. Normalmente a menstruação pode atrasar por vários motivos, até inclusive por problemas de ansiedades, etc. Mas não é normal, tá certo? O normal é que a paciente menstrue todo mês. De quanto em quanto tempo? Varia. Tem paciente que menstrua de 3 em 3 semanas. Nossa, é muito pouco tempo, mas é normal. Tem paciente que menstrua de 35 dias, é normal. Quantos dias? Tem paciente que menstrua 2 dias e meio, 3 dias, pouca regra. Tem paciente que menstrua 5 dias, muita regra. É normal. Mas quem vai dizer que isso aí é normal é o ginecologista. Tá certo? Então, se a menstruação atrasa, ou se ela dura mais do que 5 dias, ou se ela tem as chamadas escapes, né? Que ela vem fora de hora, etc. Por favor, procura o ginecologista. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja o primeiro sinal de algum caso, de algum problema grave que está acontecendo com ela. Outra coisa, doutora, me ocorre agora, a extensão desse período fértil. Porque tempos anteriores, 30 anos, puxa vida, já está com muita idade para ter filho, 35, isso está se estendendo. A gente teve a Cláudia Raia agora com mais de 50 anos, sendo mãe. O que está acontecendo, afinal de contas, com o organismo humano, o organismo das mulheres? Não, as mudanças naturais da vida. Eu me lembro muito bem que em 1973 ou 72, eu estava no Rio de Janeiro, no Congresso de Ginecologia, e o pessoal dos Estados Unidos trouxeram uma pesquisa feita com computadores, nós gostamos muito daquela época, dizendo que a idade ideal para a mulher dar à luz, isso há 50 e tantos anos atrás, era entre 18 e 28 anos, tá certo? Ora, isso foi mudando principalmente nos países do primeiro mundo. Por que mudou? Porque a mulher tem necessidade de trabalhar, a obrigatoriedade de trabalhar, e muito mais do que isso, como as mulheres são mais inteligentes do que os homens, muito mais, tá certo? Concordo. Elas então têm que exercer atividades, tá certo? Laborais aí o tempo todo. Então, isso exige formação. O que aconteceu então? A mulher, primeiro, ela ia se formar, se graduar, depois se pós-graduar, para depois, então, ela buscar a maternidade. A partir daquela vida organizada. Né? Organizada. Ora, isso gera tempo. Significando o quê? Que ela começava a ter filhos depois dos 30, 35 anos. Nós, no começo, ficávamos muito, e nós, os médicos mais antigos, ainda tememos muito a gestação de pacientes com mais de 35 anos. 35. Tá certo? Eu falo 35, mas varia muito. Alguns médicos falam, nossa, depois... Porque realmente as complicações são maiores. Mas, em compensação, os meios diagnósticos hoje, os exames, etc., nos permitem um acompanhamento tão seguro que você se sente mais tranquilo em acompanhar uma paciente gestante com idade mais avançada. Não estou falando em velha, não. Estou falando de tantos 40 anos, 38, 39 anos, que realmente no começo lá, eu lembro muito bem que logo no meu começo aqui, eu tive uma pessoa aqui de Anápolis, muito conhecida, tá certo? E ela me procurou um dia aos prantos. Falei, eu tenho 40 anos, meu filho mais novo tem 14 anos, eu estou gestante de novo, eu vou morrer. Não vai não.
tá certo? Pode ficar tranquilo e sossegado. Mas eu também fiquei temeroso. Nossa, 40 anos. Não passa E outra coisa, a mulher mais idosa, a chance dela ter uma criança com problemas, um parto difícil, é muito maior. Inclusive a síndrome de Down, né? Que é aquela criança que nasce com a síndrome de Down. Mas nós estamos vendo aí, você citou o exemplo, Cláudia Raia, aos 50 e poucos anos, deu à luz e a criança é bela e saudável. Mas o ideal seria que fosse uma idade menor. Sim, sem dúvida nenhuma. Voltando ainda naqueles itens aqui de motivos para ir ao ginecologista fora dessa rotina. A gente falou da menstruação atrasada, corrimento, por exemplo, o mau É cheiro. a maior queixa que existe. Se você perguntar a qualquer ginecologista, tá certo? Ele praticamente, quando ele vai atender a paciente, ele já escreve corrimento. Agora, aí vai a necessidade da consulta, porque quando eu falo em corrimento, não é secreção. Toda mulher tem uma secreção vaginal normal, natural, que a vagina produz para se lubrificar, para se defender. Aliás, aproveitando a deixa, a vagina, ela se autolimpa. Ela tem o seu método de limpeza. Muitas mulheres têm tendência de querer enfiar mangueira ou coisa lá dentro da vagina para Produtos lavar. e tal. Tá certo? A vagina não precisa lavar lá dentro, não. Precisa lavar fora a vulva. Sim. Tá certo? Do dia a dia aqui. Vagina não. Ela produz essa secreção. Agora, a secreção é uma coisa, é um líquidozinho normal, tranquilo, sem odor. Corrimento é diferente. Corrimento é um líquido que tem um odor, que pode produzir coceira, que pode produzir outras coisas qualquer. Esse corrimento deve ser avaliado pelo ginecologista e tratado. Daí a necessidade de ela procurar o médico quando ela tem um corrimento. Principalmente se ela manter uma vida sexual ativa. Porque ela pode estar com. Esse corrimento pode não ter nada, pode ser uma infecçãozinha pequena por uma bactéria comum que trata rapidamente, mas pode também ser uma doença venérea, uma doença transmissível que pode causar danos a ela. Em relação à dor durante a relação sexual, também é motivo? Mesma coisa. Não se pode rimar amor. Prazer com dor. Amor e dor. O samba popular, né? Não se pode rimar amor e dor. Então, evidentemente que a dor na relação sexual não é normal, não deve existir. Se acontecer, procure logo o seu médico para que ele faça um exame e verifique que está acontecendo alguma coisa. Às vezes uma infecçãozinha, uma irritação, uma inflamação produz a dor facilmente tratável. Ou às vezes pode ser realmente já o início de uma doença maior. Daí a necessidade dela fazer. Aí vai então a consulta extra, aquela de rotina uma vez por ano, com o material e tal. Aí já é uma consultinha extra, tá certo? Porque ela deve fazer para evitar complicações futuras. Para finalizar aqui, dor ao urinar também é comum de acontecer ou deve ser motivo de procurar o ginecologista? Uma das coisas que a mulher mais tem hoje em dia, sempre teve, né? Eu falo sempre teve, desde que era mulher, é dor ao urinar. Principalmente aquela mulher que tem relação sexual. Algumas mulheres têm aí, a gente conhece algumas pacientes que abrem a boca e falam, eu não suporto mais isso. Tem uma relação, ela fica o dia todo com dor para urinar, para o trauma que a penetração faz com que ela machuque a uretra dela. Porque a uretra da mulher é exatamente na vulva ali. E ali, durante o ato sexual, tá certo? Dependendo do tipo de ato, dependendo da constância do ato sexual, pode traumatizar a uretra e gerar essa desura, essa dor. A mulher não deve ficar em casa e achar que aquilo é normal. Na maior parte das mulheres tem uma dorzinha na urina pós-relação, sim, mas pode ser uma infecção, e infecção urinária em mulher é muito comum, porque a uretra dela é pequena. E muitas mulheres não levam em consideração isso. E uma doença que ainda mata mulheres é a infecção urinária, porque ela aumenta, ela vai num crescendo grande, aquela infecção urinária passa a ser uma pielonefrite, e aquilo pode gerar uma doença grave e levar a mulher a ter complicações graves. Então, por favor, se você tiver dor a urinar e ela persistir, procure o seu ginecologista ou o urologista, ou se não tiver por perto, o próprio médico clínico, para que seja feito um exame e verifique se realmente não é uma infecção que está causando aquilo. Bom, o tempo passa rápido, né? Um recado final, então, doutor Edmar, para a audiência, para as mulheres que estão acompanhando, em relação a esse Março Lilás, né? Conscientização da população sobre câncer de colo de útero, enfim, consultas regulares ao ginecologista, por favor. Nós estamos no mês que se comemora o Dia das Mulheres. Eu sempre digo que todos os dias é os Dias das Mulheres, uma vez que ela realmente tem uma influência sobre nós imensa, que as mulheres que, como eu disse no começo, que mandam no mundo, graças a Deus por isso. Mas o fato é que realmente eu quero cumprimentar todas as mulheres pelo seu dia, embora eu sempre diga que todo dia digo da mulher,
e dizer que nós agradecemos a vida de todas as mulheres. Nós viemos das mulheres, nós nascemos das mulheres. Eu, pessoalmente, vivi a minha vida profissional para as mulheres e das mulheres, que foi delas que me veio o sustento, tá certo? Daí a importância das mulheres em minha vida. O fato é que, realmente, nesse mês de março, no mês que se comemora o Dia das Mulheres, eu quero cumprimentá-las e dizer que o mundo só é feliz, só é bonito porque existe a mulher. Poético também, doutor Edmo, competente, puxa vida, um papo sempre bom e, é claro, a gente precisa falar da sua competência profissional. Doutor Edmo, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente aqui, Obrigado dedicar seu tempo, tá certo? E quem pegou essa entrevista no finalzinho, ela repete várias vezes na grade de programação do canal 14 da NET e vai estar para sempre ali no YouTube, né? O doutor Edmo vai estar mais aqui, nem eu, mas a entrevista vai ficar lá. Em algum momento ela pode ser útil para você. Então, se você assistiu, gostou, compartilhe, né? Porque é uma entrevista que é atemporal. É claro, a tecnologia vai avançando, mas os conhecimentos, a experiência adquirida, ela está lá. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Edmo, e você, assinante do canal 14 da NET. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Caplife Tratamento Capilar, Dotes Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça e Falcão, Doceria, Mega Estúdio e Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem.